Todos já temos quórum, estamos aqui iniciando, eu acho que a reunião número 112 ou 116, minha cabeça agora deu uma misturada. 116. 116, né? Obrigado, Evangelina. E já com quórum a gente inicia então nossa pauta, né? Que é uma pauta única, que é de apresentação sobre a Lei Complementar 9 de 2003, com alterações, né, um projeto que está sendo discutido no Executivo, e a gente tem o privilégio de receber aqui a secretária Carolina Banacati. Seja bem-vinda, e eu já passo a palavra, então, para fazer a apresentação, né, do que está sendo discutido, quais são as intenções, qual o contexto, para que depois o Conselho possa contribuir, né, com a sua visão da sociedade a respeito desses assuntos. Seja bem-vinda, viu, Carolina? Obrigada, Ronaldo. Em nome dele, eu gostaria de dar uma boa noite a todos aqui nesta reunião do CMDU. O intuito da gente encaminhar a alteração da Lei Complementar 9, que institui um alvará provisório, foi justamente uma demanda que veio, né, de todos os engenheiros e arquitetos, da gente otimizar as análises de unidades residenciais e comerciais a partir do momento que ele atender aqueles 8 itens, que inclusive o Paulo Gaspar, né, o vereador, já trouxe aí para vocês a demanda de ser coeficiente, aprovação, recuo, afastamento, e que as situações de projeto, de linhas, né, de diagramação, né, essa parte ficaria para o ABIX, né. Lógico, a gente sabe que, de repente, o engenheiro arquiteto não voltaria no ABIX para corrigir essas plantas, mas a gente está entendendo que quando se trata assim, de uma edificação residencial, né, uma residencial de baixo impacto, um comércio, e que se ele atendeu esses itens, a gente poderia emitir um alvará provisório. A gente não tem essa figura no Código de Obras, tá? A gente somente tem alvará provisório quando é uso, e quando faltam alguns documentos, a gente acaba liberando o alvará de uso, porque se o zoneamento permitiu, se ele está dentro da legalidade, se ele está apenas faltando um documento de pouca relevância, no alvará de uso a gente dá um uso provisório. Para a área de construção, a gente não tem essa figura, o Código de Obras não traz, tá? Então, a ideia é trazer aqui para vocês essa minuta, que a gente minutou junto com a equipe técnica aqui, para vocês avaliarem, né, se está clara a redação, olha lá, Edgar, se está clara a redação, se precisa complementar, se está claro ou não. Não é para dar parecer nenhum, e sim é contribuir com as sugestões, porque não seria um alvará provisório para aprovação, e sim para a gente liberar o interessado a já querer construir a partir do momento que ele atender esses itens, tá? Eu vou tomar a liberdade de ler a minuta para vocês, eu não sei se eu consigo, eu não consigo compartilhar, porque é a Célia que é a administradora. Célia, você consegue compartilhar a minuta? Bom, vocês receberam a minuta por e-mail, não receberam? Então, eu vou fazer a leitura, tá? Se caso... Eventualmente é possível colocar em notas compartilhadas. Notas compartilhadas? Está onde? Está... Embaixo de mensagem tem a opção notas compartilhadas. Ali dá para subir texto de documento que fica acessível a todo mundo. No chat, acima dos usuários. Notas compartilhadas. Mas daí copiaria o texto aqui, né? Isso, aí faria um copia e cola, né? Não fica como uma apresentação, mas pelo menos o conteúdo já fica disponível. Agora, se não der também, não tem problema, eu desimprimi. Né? Não, ficou ótimo. Aparece aí para vocês? Estão aparecendo? Está em notas compartilhadas. Deixa eu abrir. Sim. Até assim. Vou aproveitar e vou dar as boas-vindas ao Egberto, a Maria Jo. Eu acho que tem mais alguém que está chegando aqui. Bom, vocês estão vendo nas notas compartilhadas? Posso prosseguir? Tá. Tem.
Bom, então, a minuta dispõe sobre a alteração, né, do artigo 12, que é o artigo que traz simplesmente a figura do alvará de construção, alvará de reforma, demolição, e não tem a figura do alvará provisório. Então, considerando o grande volume de processos em análise devido à coordenadoria da CAB, consideramos atraso na análise devido à pandemia, que realmente a gente teve um atraso muito grande, considerando a grande quantidade de correções do projeto e por consequências de compareça, a gente tem muito compareça por coisas de, assim, erros bestas em projetos, em desenho, tanto que reforço aqui, deixo registrado, né, que a gente já está gravando a reunião, que terça-feira vai ser a nossa oficina Capacita Security, né, então a gente já está com uma cartilha pronta, com o layout de uma folha, já com toda a diagramação de desenho em PDF, mas depois a gente pode disponibilizar em DWG, no intuito de padronizar os projetos e identidades gráficas e visuais, para a gente tentar diminuir a quantidade de compareças que a gente tem na secretaria, para tentar dar uma celeridade. Né? Esse Securbe Capacita não só vai ser para engenheiros e arquitetos, mas também para os engenheiros e arquitetos que estão em fase na faculdade, estão estudando. Tá? A gente vai encaminhar um e-mail amanhã com o link de transmissão ao vivo, né? E só que para se inscrever, para vir pessoalmente, tem que se inscrever pelo R-Code, porque a gente tem uma capacidade limitada no Salão Vermelho. Então, considerando a necessidade de melhorar os prazos nas emissões de alvará de execução e construções em ampliação. O prefeito de Campinas faz saber, a Câmara aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei complementar. Fica alterado o artigo 12 da lei complementar 9 para a seguinte redação. Item 6. Alvará de execução provisória. Fica acrescentado ao capítulo 2, seção 1, os artigos 26A da Lei 9, de 23 de setembro de 2003. A pedido do proprietário do imóvel, através de requisição padrão, a APMC emitirá alvará de execução provisória para os pedidos de obra nova e ampliação. Por que só nesses casos? Porque a regularização, eu já tenho que emitir a aprovação junto com a execução, e aí ele já tira todo o processo de regularização. Obra nova e ampliação são coisas que tem que passar também por uma análise, tá? E é emitido o alvará de execução e o alvará de aprovação, tá, ok? Para a emissão do alvará de execução provisória, deverá ser atingido minimamente os seguintes padrões construtivos quando aplicados, que é aqueles 8 itens: recuo, afastamento, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, permeabilidade do solo, altura de gabarito, vagas de veículos e acesso, número de pavimentos, pé direito mínimo, densidade habitacional e, quando houver uso misto, deverá atender o artigo 72 da lei complementar, que é quando tem, às vezes, um estudo de impacto de vizinhança, algum outro detalhamento. Não serão passíveis de emissão de alvará de execução provisória as construções das seguintes situações: previstas em glebas localizadas no perímetro urbano, que são objetos de licenciamento ambiental ou outra que venha substituí-la, exceto quando se tratar de movimento de terra. Então, assim, quando não tiver, eu estou atendendo aqueles itens, mas é uma obra que vai envolver movimentação de terra, tem que ir para o EI, tem que fazer um licenciamento, eu não consigo ter essa análise, vamos dizer assim, mais express, né? Que exceda o coeficiente de aproveitamento básico, ou outro que vier substituí-lo. Por exemplo, eu estou fazendo uma ampliação, e eu estou fazendo uma regularização pela lei do puxadinho, que é o 224, ele também está ampliando, tá? Então, o que acontece? Quando ele exceder esse coeficiente básico, eu vou ter que fazer uma análise mais aprofundada, então eu não conseguiria fazer essa análise de todos esses 8 itens, tá? Outra que vier substituir os emitidos dia 8 de janeiro de 2023, no termos da lei complementar do plano diretor, ou quando é objeto de estudo de impacto de vizinhança, porque aí eu não consigo dar uma provisória, porque eu tenho que esperar a análise do EIV, né? De repente, a análise do EIV exige um alargamento de calçada, uma permeabilidade, uma efluição pública, que isso acaba interferindo no projeto, tá? Então, e o que define o EIV? São os empreendimentos de grande porte, né? São as áreas habitacionais que estão acima de 2.500 metros quadrados, de 200 unidades, ou de 2.500 metros quadrados para áreas comerciais, né? Ou também áreas que são objeto de estudos específicos, que foram definidos da 10.850. Tá?
Então, para a emissão, porque a gente tirou aqui a ideia de que tudo aquilo que exige uma análise específica de erro, de licenciamento, né, de movimentação, a gente teria que aguardar a anuência desses outros órgãos para a gente poder liberar a aprovação do alvará de execução provisória. Tá? A ideia é pegar essas unidades que estão em processo de aprovação de obra nova e com, né, essas ampliações, no sentido da gente ter uma vazão um pouco mais eficiente. Para a emissão do alvará de execução provisória, toda a documentação é elencada no decreto, né, ou que alguma que vier substituir, ele vai entrar com toda a documentação. O alvará de execução provisória terá validade de 1 ano, podendo ser renovado. Expirado o prazo previsto, né, no inciso 4º, ou constatada desvirtuamento do projeto, a obra deverá ser paralisada e deverá ser encaminhada ao fiscal no local para averiguar, que é só um resguardo, porque aquilo que ele entregou aqui, que a gente deu a missão do alvará provisório, é o que ele construiu lá, né? Então, se realmente ele teve um desvirtuamento do projeto, isso é suspenso, né? Uma coisa mais lógica. As substituições de projetos previstas nos artigos 17 e 24, parágrafo desta lei complementar, não se aplica ao alvará de execução provisória. Quando ele tiver que substituir um projeto, que a gente já deu esse alvará para ele provisoriamente. A conclusão da obra somente com o alvará de execução provisória não dá o direito à solicitação do CCO, tá? Então, ele vai ter um alvará provisório e aí ele não dá o direito de ter o ABITS. Isso que a gente quer dizer, ele vai ter que solicitar o ABITS. Eu vou reportar o restante. Ele para aqui. Acho que acabou. É a minuta que está lá, só um minutinho. Acabou. Isso. Agora onde eu volto aqui, né? Isso, Então, a conclusão da obra somente com o alvará de execução provisória não dá o direito à solicitação do CCO, que seria o ABITS que todo mundo estaria pedindo após a sua construção, né? Isso é um fluxo já normal. Então, a ideia de criar esse alvará é justamente para a gente ter uma evasão maior dos fluxos de aprovação aqui, tentando que dentro daqueles itens a gente conseguiria liberar um pouco mais de projetos, uma evasão um pouco mais, né, uma aprovação mais célere com relação a essa emissão, né, e ficaria vinculado ao ABITS e essas correções pendentes que porventura vier surgir na planta, né, mas os 8 itens, a gente estaria se atentando a esses 8 itens, criando uma rotina de análise, né, somente nesses itens, que aí os processos teriam uma celeridade, né? Então, a minuta, óbvio que a lei complementar, né, do Código de Obras, a Lei 9 de 2003, a gente pode e deve depois criar um decreto também regulamentando, tá? Como entra com o processo, né? Com alvará, se é o caso, depois, se a lei não ficar, se exigir algum detalhamento, a gente pode prever uma regulamentação depois, né? Mas a ideia também aqui é estancar todas as possibilidades dentro da lei e fica uma situação bem mais auto-aplicável, tá? Então, a lei, na verdade, ela só está criando esta figura do alvará provisório, que a gente não tem para execução, e a gente gostaria de trazer aqui para debater, né, com vocês, discutir se a gente teria que entrar em outro detalhamento, né, complementar ou alterar a redação, ou se isso vai gerar algum prejuízo ou não, se isso vai resolver ou não, né, numa celeridade nas aprovações aqui, tá? Então, a nossa proposta é de a gente construir com vocês aí do CMDU, se isso vocês entendem que pode dar uma celeridade nas aprovações aqui. Tá bom? Então, obrigado, viu, Carolina? Já segui com perguntas.
Primeiro, quem tiver pergunta e quiser falar, por gentileza, coloque no chat. E se alguém tiver com dificuldade para colocar no chat, aí avisa que a gente faz uma sequência aqui para poder fazer perguntas e algumas considerações, tá? Eu vou começar. Qual que é a diferença dessa estrutura e do ARI? Desculpa o desconhecimento, mas Não, vamos lá. O ARI, como o Semurgo Online, vocês estão escutando? Bem? Está escutando bem? A Célia comentou que está falhado? Não está. O que acontece? O ARI, como o Semurgo Online, são produtos e serviços que a Secretaria tem para oferecer para uma análise e aprovação de entendimentos. O ARI é uma aprovação de responsabilidade imediata. Quando o engenheiro arquiteto já tem conhecimento de toda a legislação, ele quer uma análise rápida. Então, a prefeitura licencia, ela dá uma licença de construção, ela não analisa o seu projeto, porque ela entende que o engenheiro arquiteto está se autorresponsabilizando por aquele projeto, que está em conformidade com a legislação, e aí é verificado apenas na hora do ABITS. Então, ele tem uma licença de instalação, ele vai começar a construir daquele projeto que ele oficializou ao município. Na hora que ele pede o ABITS, o fiscal vai ter que ir lá verificar se aquilo que ele formou no sistema é o que ele construiu. E aí, no ARI novo, que a gente chama de ARI novo, 2.5, surgiu que uma possibilidade de ter ajuste nos projetos de até 5%, e ele poder fazer substituição também. Né? Porque às vezes chega lá, está construindo, resolve fazer alguma adaptação do projeto, até 5% pelo novo decreto, ele é tolerável. Tá? Mas se ele construiu errado, e aí, de acordo com o que ele informou no sistema do ARI, aí tem as suas penalidades, né? A suspensão do engenheiro arquiteto, né? A notificação junto ao CREA ou CAL da situação da irregularidade que ele cometeu. De todo o tempo que eu estou aqui acompanhando os trabalhos da CAP, né, que eu estava como diretora de planejamento, pelas informações que eu sei, foi 1 ou 2 casos que teve essa distorção. Não sei se vocês têm relatos aí, né, nos bastidores, mas pelo que a Sônia, a coordenadora, me comenta, apenas 2 situações houve a suspensão temporária. E a suspensão é no processo, tá? Não é uma suspensão que ele não pode vir mais entregar o projeto aqui. A suspensão é em cima daquele processo que aí vai para uma apuração. Mas ele pode dar entrada em outros projetos na prefeitura, tá? E aí é averiguado, né, se a penalidade vai recair sobre o engenheiro que entregou um projeto aqui e não construiu certo, ou sobre o proprietário também, que pode ter agido de má fé e de não ter seguido as orientações do técnico, engenheiro e arquiteto para seguir o projeto. Aí é feita uma análise, então o processo passa a ser suspenso. E aí ele entra num processo de regularização mesmo, ele sai de uma situação regular e passa para uma situação irregular. Este é o ARI, tá? É quando o engenheiro arquiteto quer uma aprovação, é uma licença, na verdade, não é uma aprovação, é uma licença de construção. Agora, se o engenheiro arquiteto quer uma análise online, que aí é o Semurg online, ele entra. Ou se ele quer também uma análise pelo processo físico, ele também pode optar. Hoje a gente tem os 2 sistemas, tanto físico como online. Isso aqui seria um intermediário entre a aprovação completa e o ARI. Seria uma coisa, uma aprovação mais simples para depois ele complementar. A ideia é essa. Para o leigo, né? Para o advogado. Mas a ideia é essa, né? Não, da gente se atentar somente a esses itens, né? E aí, o que acontece? A equipe estava entendendo que poderia somente ser na aprovação do projeto. Aí eu entendo que isso não refrescaria muito a coisa, né? Porque aprovar a aprovação do seu projeto, mas não te permite construir, né? O que refrescaria essa situação? Então, por isso que a gente foi um pouco mais ousados em permitir alvará de aprovação provisória de execução, tá? Então, a gente, né, o Elton, que tem mais expertise aí no mercado, o Edgar, a Aline, pode, né, nos ajudar nisso, porque a aprovação de projeto provisório não te permite você construir. E aí, a gente gostaria que vocês conseguissem ter uma agilidade maior na alvará de execução.
Eu já vou passar a palavra para a Evangelina, que pediu para fazer uma pergunta, mas vou fazer ainda duas observações aqui simples, tá? A primeira é que no parágrafo primeiro, do 26A, ele faz um elenco de situações, né? Então, recusa, afastamentos, todos os pontos. Não fica claro se esse rol, ele aparentemente é um rol exemplificativo, porque aparentemente a prefeitura poderia, o técnico poderia trazer mais exigências do que estão aqui. Minha sugestão é que seja um rol taxativo, ou seja, ele apresentou aqueles elementos, né, mínimos ali, ele já teria direito, desde que, claro, não se enquadrasse nos casos do parágrafo 2º, aí que vem aí os que, desde que não seja, né? Mas no parágrafo 1º, porque está a ser atendidos minimamente, então pode sugerir a ideia de que não seja, pode sugerir a ideia, tá? Talvez não tenha sido essa a intenção, porque eu acho que dá para defender aqui tanto que ele é taxativo quanto exemplificativo. Uhum. Mas eu sugeriria, para deixar bem claro, uma ideia taxativa, eventualmente abrir a linha, né? A linha A, a linha B, a linha C, para ser praticamente um checklist, né? Cumpriu, ok, vai para o parágrafo 2º, ele não se enquadra em nenhuma das situações, ok. Outra observação, sugestão, é quanto a estrutura. O parágrafo 2º, inciso 1, ele diz previstas em glebas, né, localizadas no perímetro urbano. Eu sugeriria considerar, é muito rápido, né, mas eu estou pensando aqui, considerar, ao invés de colocar que não pode ser em gleba no perímetro urbano, exigir no parágrafo primeiro que seja em lote dentro do perímetro urbano, ou que seja em lote, independentemente do local. Quer dizer, se ele já passou por loteamento, ele já é lote, ele já é uma área indiscutivelmente pronta para construir. Muita gente entende que lote e gleba, um exclui o outro, e isso não é uma verdade. Existem alguns outros tipos de bens imóveis que não se enquadram nem num nem no outro. Então, se a gente jogar para que um requisito que ele seja lote, a gente está afastando todos os demais. E lote é, no seu conceito, né, uma área destinada à edificação, né? Então... só complementando, acho que isso é porque a gente tem a figura de empreendimento em gleba. Então, e aí que são os mais verticais, que às vezes exige o alargamento, que tem a regra no artigo 90 e 91 também, né? Então, porque aqui o alvará provisório, ele é desde dos empreendimentos unifamiliares, como multi também, que exige, a gente não está descrevendo aqui a tipologia e o porte, né? E sim a figura do alvará provisório. Então, como a lei hoje traz empreendimentos em gleba, que às vezes tem glebas pequenas e ele pode empreender, né? Então, que tem um comportamento de lote, mas é gleba, eu acho que poderia complementar glebas e lotes, né? Porque tem essa situação. De ampliar tanto para a gleba quanto para lote. Eu não saberia avaliar a diferença de comprovação de um empreendimento em lote, que em princípio é mais simples do que um em gleba. O gleba ele passa por um processo de urbanização. Até tem autores que chamam isso de urbanificação, né? Que é um processo de colocar infraestrutura. O lote já passou por esse processo. Tá? Então, assim, indiscutivelmente, o lote, eu acho que ele caixa. A dúvida é em relação a gleba. Vou deixar só lote. Mas ele exige ali as contrapartidas. Então, ele tem uma exigência maior por sua peculiaridade. Tá? Então, aqui, nessa reflexão. Então, Ronaldo. Gleba exige a gleba. Para você empreender em gleba, ela tem que estar infraestruturada. Aí o artigo 7º permite você empreender em gleba e transformar a gleba em lote. Porém, muitos desses casos caem no erro, porque são empreendimentos verticais que vão acabar resultando no estudo de impacto. Aí não se enquadra aqui nessa aprovação. Né?
Mas eu acho que é importante deixar claro, porque vai que tem alguma situação de gleba que não vai precisar de EIV e precisa dessa análise mais concisa, né? Então, mas o texto originalmente, ele está aqui, parágrafo 2º, inciso 1, ele estaria afastando glebas, né? A gente poderia considerar de inserir imóveis que estejam... Ok, vou deixar então aqui, fiz as... Só complementando o que você está falando, Ronaldo. Pois não. A Lei 208, ela em todo o tempo é lote gleba, lote gleba, lote gleba, e ela regulamenta o que é uma gleba. Até 5 mil é considerado lote, até 25 mil precisa doar institucional, até 50 mil precisa doar área verde institucional, acima disso tem que fazer loteamento. Então, assim, a lei já está qualificando esse solo urbano nessa condição. Agora, eu acho que é interessante o que você sempre colocar lote e gleba o tempo todo, porque a gente já tem uma lei que regulamenta isso. Eu entendo, mas assim, quando a gente fala de 5 mil lote, existem divisões antigas que pode ter uma gleba menor de 5 mil, a gente tem exemplos na cidade, né? E, independentemente disso, uma gleba que está nessa situação, ela precisa ser analisada na sua perspectiva individual, ela não passou pelo processo de loteamento, que é um processo típico, né? Então, eu compreendo essa estruturação de lote, gleba, estabelecendo limites mínimos, máximos e condicionantes para tipos de empreendimento, eu acho que faz todo sentido. Mas eu acho que lote é lote, gleba é gleba, e aí a legislação municipal pode estabelecer facilidades para glebas menores, e vai implementando, por exemplo, nesse processo de urbanização, as condicionantes. Eu acho até que a legislação de Campinas é muito boa, moderna, atual, acho excelente esse ponto. Mas o lote, ele tem um pressuposto muito forte, ele passou já pelo processo completo de urbanização. Ronaldo, essa discussão, ela foi muito profunda, inclusive com a promotoria, durante toda a execução da Lei 208. E assim, por exemplo, você tem na Norte-Sul uma gleba. Sim. Com toda a infraestrutura, o que é uma gleba urbana? Ela é o que restou de vários loteamentos. Então, essa interpretação de incorporar a gleba como lote na infraestrutura urbana, até 5 mil metros, que sobrou ali de alguma forma... Elas foram incorporadas, né? Elas foram transformadas. Isso, então, na verdade, esse entendimento ele já foi amplamente discutido, até para chegar nessa lei que classificou, inclusive, essas medidas cabalísticas, que ninguém entende por quê, mas para dar um parâmetro, por exemplo, se eu tenho uma gleba de 25 mil, ela realmente não foi loteada. Então, eu sou obrigado a dar 5%, 6% de área institucional, sou obrigado a cumprir um alargamento de pista, mas eu não sou obrigado a lotear, porque não tem muito sentido eu lotear 20 mil metros. Então, assim, isso tudo foi discutido na época, inclusive com o aval até da promotoria, porque tinha N problemas na cidade, como Campinas, você imagina o número. E aí essas decisões foram sendo tomadas e essa nova lei, ela já contempla tudo isso. Por isso que o tempo todo a lei cita lote e gleba, lote e gleba, lote e gleba. E ela classifica as glebas nessa hierarquia de tamanhos. E aqui é assim, não é passível de emissão de alvará de execução provisório quando eu estou empreendendo em gleba. Esse é o intuito da ideia aqui, né? Porém, a gente tem algum exceto, poderia complementar aquelas glebas que até 5 mil, porque a lei orgânica permite até 5 mil metros você empreender e transformar em lote, desde que tenha infraestrutura, né? Então... eu acho que a Angelina está na fila de perguntas. Eu estou. Eu queria fazer uma pergunta também. Vamos já seguir, então, para a Evangelina e depois volta para o Elton, tá? Não, Musete e depois o Elton, tá bom? Evangelina, Musete e o Elton. Seguindo aqui Eu gostaria inicialmente de endossar as sugestões de Ronaldo. Eu acho importante que o rol que ele citou seja de fato exaustivo, né? Que ele consiga exaurir todas as possibilidades de parâmetros, né, a serem atingidos para que possa diretamente entrar na emissão do alvará. E também concordo com ele, em relação à questão do lote, mas eu vou dar de qualquer jeito uma conferida também na lei orgânica, que foi o que Carolina falou, eu vou dar uma olhada no que é que ela trata. Eu acho que as minhas dúvidas, elas são dúvidas de advogado também, né, vai nessa linha de Ronaldo. Primeiro, se esse alvará provisório, eu queria entender como sistema, né?
Então, a prefeitura, ela tem o área, ela tem a lei de regularização. Esse alvará provisório, então, seria uma alternativa de autorização, digamos, para construção, nos casos em que não há o interesse em optar pelo área. Né? Isso é uma pergunta. Né? Eu gostaria de confirmar se é isso, a ideia do sistema. E a outra coisa, o alvará provisório, ele dependeria depois da emissão do alvará definitivo para poder chegar no CCO. É isso? Então, como funcionaria isso? Será que não seria somente empurrar esse gargalo que você está detectando, né? Quer dizer, um dos considerando da lei, um pouco mais para frente? É uma pergunta. Não, e realmente, na verdade, é levar para o CCO as outras correções que possível possam ter. Né? Porque sempre foi, assim, uma demanda de vocês, né, dos engenheiros e arquitetos, da gente ter uma análise em cima de 8 itens, faz o checklist e já liberaria para a construção, tá? E que depois as situações mais detalhadas de desenho, de grafia, de correções, ele iria fazer uma observação no alvará que tem correções a serem apresentadas na emissão do CCO, tá? Então, o intuito é que a gente consiga dar uma celeridade, porque a gente está com uma equipe pequena, né, com um volume muito grande de processos. Nós temos mais de 1.800 processos de regularização, de obra nova, por exemplo, e ampliação, né? Então, assim, é bastante grande o volume. Então, o pessoal falou, será que a gente poderia só se atentar a 8 a 7 itens, que são os itens mais relevantes, essenciais, né? Certo? E que a gente conseguiria já aprovar e executar para dar essa celeridade, né? Então, a gente pensou nessa figura de alvará provisório, que justamente eu não estou licenciando por completo o projeto, que ainda precisa de algumas correções, né? E a ideia é que, será que isso vai, né, agilizar? A gente pode fazer um teste, na verdade, porque a equipe aqui é pequena, e aí a gente faria esse checklist, porque aí teria um decreto regulamentando isso, e o pessoal conseguiria iniciar a obra. Né? Até o Elton outro dia trouxe na reunião, a gente, será que poderia fazer uma análise rápida que eu já conseguiria construir enquanto eu estou corrigindo o projeto? Né? Na grafia, na identificação. Desculpa aí. Então, a gente fala o dia inteiro, chega agora à noite, até não aguento. Perdão, desculpa. Então, a ideia é que a gente realmente tenha. Isso, na verdade, seria o CEMORD online, né? Para a gente fazer essa análise mais rápida. Não é o área é uma licença de construção que você não quer análise. A grande demanda de vocês é custa analisar nesses 8 itens rapidinho para a gente poder já iniciar a construção, e eu vou me adequando essa parte mais de grafia, às vezes de texto, né?